boa tarde. Eu estava olhando uns vídeos aqui nas redes sociais, muitas pessoas pedindo a morte do presidente Lula. Por que tu pede a morte do presidente Lula? Por que tu pede a morte do teu próximo? Por que tu pede a morte do presidente Lula? Fala para mim por que tu pede a morte das pessoas, sendo que tu também vai morrer. Todos nós vamos morrer. Por que tu fica pedindo a morte do presidente Lula? Por que tu fica pedindo a morte do presidente Lula? Tu pensa que tu vai virar pedra? Tu pensa que tu vai ser o único que vai viver na Terra? Fala para mim por que tu tá pedindo a morte do teu próximo? Por que tu tá pedindo a morte do presidente Lula? Fala para mim. Qual é o pastor que se diz que é pastor e tá pedindo a morte do presidente Lula? Qual é o pastor? Pastor é Jesus Cristo, meu amigo. Foi esse aí, foi um que deu a vida pelas ovelhas, pelas pessoas, pela humanidade na Terra. Prova para mim que tu é um pastor. Prova para mim que tu é pastor. Qualquer pessoa aqui, prova para mim que auto se vai se titular para ser um pastor. Tu auto se titulou para botar o nome de pastor, mas tu não é pastor. Pastor é Jesus Cristo que deu a vida pelas ovelhas. Por que tu pede a morte do presidente Lula? Por que tu pede a morte das outras pessoas? Por que tu pede a morte? Prova para mim que tu é pastor. Porque eu conheço o único pastor que deu a vida pela humanidade foi Jesus Cristo quando veio à Terra. Por que tu pede a morte? Fala para mim, por que tu pede morte para as pessoas? Por que tu pede a morte do presidente Lula? Um presidente que está trabalhando para o Brasil. Por quê? Mortes são os que estão morrendo na guerra, os que teve a morte de muitas pessoas que morreram na Ucrânia, e o presidente da Rússia, ele invadiu a Ucrânia e matou milhares de pessoas. Morte são as pessoas que morreram do Covid, que o presidente que da época que era para fazer alguma coisa pelo Brasil, não fez nada pelo brasileiro. Morte é as pessoas que mataram na pandemia, que não ligaram, os governantes não ligaram para comprar vacina, para que as pessoas viessem se imunizar e se livrar desse vírus letal, terrível, que matou milhões de pessoas. Por que tu pede a morte das pessoas? Por que vocês pedem a morte do presidente Lula? Fala aqui para mim por que vocês pedem a morte dele. Por que vocês pedem a morte? Vocês pensam que não vão morrer, não? Por que vocês pedem a morte de outra pessoa, de outras pessoas, sendo que você vai morrer também? Fala para mim, cara. Fala para mim um de vocês, homens, mulheres, que pedem a morte do presidente Lula. Por que vocês pedem a morte dele? Fala para mim, bota aqui nos comentários por que você pede a morte do presidente Lula, de outras pessoas. Vocês acham que vocês vão viver pro resto da vida de vocês, aqui na Terra? Se fosse para a humanidade viver e não morrer aqui na Terra, era para Jesus Cristo não ter morrido, e ele morreu. O unigênito Filho de Deus, o que deu a vida pela humanidade na Terra. Esse aí era para viver. Aí tu acha que tu tem merecimento de viver, pedindo a morte do presidente Lula, pedindo a morte de outras pessoas, sendo que tu também vai morrer. Todo mundo vai morrer. E aí, agora, como é que fica? Como é que fica a tua cara? Prova para mim, vocês que são das outras denominações. Quem é o pastor que deu a vida pela humanidade? Foi Jesus Cristo, meu amigo. Não adianta, entendeu? Vocês que se dizem que é pastores de igreja, vocês não são pastores, vocês se titularam de pastores para dizer que vocês são pastores. Agora, pastores vocês não são, não. Eu queria que vocês, essa geração nova, tivesse nascido na época de Hitler, né? Um presidente que matou milhões de pessoas, as pessoas que morriam, ele mandava matar, viveram martírio na época do presidente da época, que era o Hitler. Morreram milhões e milhões de pessoas que ele mandava matar. Isso aí é que é morte, entendeu? Isso aí é que é morte. Agora vocês vêm aqui nas redes sociais pedir a morte do presidente Lula. Por que tu pede a morte do presidente Lula se tu vai morrer? Por que tu pede a morte das pessoas se tu também vai morrer? Para tu pedir a morte de outras pessoas, tu tinha que ter uma autoridade muito grande e se gloriar em dizer, eu vou viver pro resto da minha vida e a humanidade que se foda, entendeu? Era assim que tu tinha autoridade para pedir a morte de alguém, mas tu vai morrer. Todos vão morrer aqui na Terra, todas as pessoas daqui da Terra vão morrer, ninguém vai ficar aqui na Terra e vai virar pedra aqui na Terra. Fala para mim por que vocês pedem a morte do presidente Lula. Eu vi muita gente aqui pedindo a morte do presidente Lula, desejando morte para ele, entendeu?
Um presidente que não quer guerra no Brasil, um presidente que protege o povo brasileiro, que está criando várias coisas para melhorar a vida dos mais pequenos, dos mais necessitados. Fala, por que tu pede a morte? Diz aqui para mim por que tu pede a morte do presidente. Fala para mim, bota aqui nos comentários. Sendo que tu vai morrer. Vocês são idiotas que fica pedindo a morte das pessoas aqui nas redes sociais, falando que o presidente Lula tem que morrer. E você não vai morrer, não? Tu sabe o dia que tu vai ficar até aqui na Terra? Será que algum de vocês vai chegar até a idade do presidente Lula? Porque ele vai ter muitos anos de vida ainda, pelo que eu estou vendo. Entendeu? E será que você vai chegar até a idade dele? Moço, vocês são verdadeiramente um nada, vocês são nada. Essas pessoas que pedem a morte do próximo são lixos humanos. Lixos humanos. Todo mundo vai morrer aqui nessa terra. Todo mundo vai morrer. Por que tu pede a morte das pessoas, cara? Mulher que tá aqui nas redes sociais sempre pedindo a morte das pessoas, do presidente Lula. Todo mundo vai morrer, você vai morrer, todo mundo vai morrer. Ninguém vai ficar aqui na terra virando pedra, não. Por que tu pede a morte de outras pessoas? Fala aqui pra mim. Eu quero saber por que tu pede a morte do presidente Lula, sendo que você vai morrer também. Você vai morrer, a senhora vai morrer, o senhor vai morrer, todos vão morrer. Eu vou morrer, todo mundo vai morrer. Por que pede a morte das pessoas? Vão pedir entendimento a Deus para poder vocês ter a vida de vocês prolongada aqui nessa terra. Vão pedir entendimento a Deus. Vocês estão vocês estão fora do contexto de Deus, da memória de Deus. É isso aqui que eu vim falar hoje nas minhas redes sociais. E quem não gostou, problema, eu não me importo.